Hoje quero fazer um jogo bem rápido, uma medicação que eu utilizo muito, né? Na época que eu estudava na residência, não via muito o porquê de usar ele como, quando eu considerava ele apenas um mero inibidor da recaptação de serotonina, mas ele não é só isso, né? Ele é muito mais do que isso. Ele tem um uso consagrado em toque, né? Mas eu acabo usando ele na prática clínica, em ansiedade simples, para reduzir custos, melhorar a questão da insônia, ter menos disfunção sexual, entre outras questões, né? Então, falando um pouco mais do efeito dele, né? Como eu disse, não é meramente um inibidor da recaptação de serotonina, né? Ele é uma medicação que tem um efeito no ligante sigma-1, tá? Que tem um benefício adicional, secundário também no tratamento da ansiedade e também na questão de depressões psicóticas ou mesmo toque com esse componente mais psicótico, paranoide ou delirante, né? Tu teria esse efeito, né? A título de curiosidade, né? Saiu um artigo dele no JAMA em dezembro de 2020, né? Falando que essa ligação em sigma-1 também inibiria a produção de certas interleucinas na tempestade inflamatória do Covid-19. Então, foi um estudo realizado se eu não me engano, com 70 pessoas, e dos que estavam usando fluvoxamina, nenhum deles evoluiu para condição respiratória grave, né, em função do Covid, né? Então, me questiono, já que a gente vai usar o inibidor da recaptação, por que não considerar a fluvoxamina, né? Tomando cuidado, é claro, com as interações medicamentosas, né? Que ela pode acarretar, né? Mas levando em conta um paciente jovem que não faz uso de nenhuma outra medicação, é uma opção bem interessante, barata e talvez muitas vezes superior, né? Então, ele aumenta a neurotransmissão da serotonina também, ele estimula os ligantes A1 da serotonina, né, pré-sinápticos, né, aumentando a neurotransmissão também serotoninérgica, além, como eu falei, de inibir a bomba da recaptação da serotonina, né. Deixa eu ver aqui na minha colinha, o que mais... era isso, entre os efeitos, né? Então, ele se caracteriza, assim, por ser usado em depressões com componente mais ansioso também, aumenta bem rápido, tem um efeito de destaque mais rápido na questão da insônia, né? Também explicado em parte pelo efeito de ligação no receptor sigma-1, né? E tu tem uma resposta mais rápido na questão da insônia, né? Em função disso, né? Então, é uma medicação, tá? É muito usada, como falei, tá? Para toque, tá? São doses, depressão, toque, se recomenda que a brincadeira comece com 100 miligramas, podendo chegar a 300 ou mais, tá? Mas a minha prática, olha, posso dizer que com 25 miligramas eu já tenho resposta a uma série de pacientes, por exemplo, com um TAG mais leve, ataques de pânico, por exemplo, já tem uma resposta com remissão total de sintomas, né? Então, fica uma alternativa barata de tratamento, né? Então, assim, é uma medicação que eu vou deixar para quem entende de psiquiatria infantil falar, mas é liberada para crianças, acho, a partir de 7 anos, tá? Para tratamento de toque, né? E o que ela me permite fazer, tá? Em função da interação medicamentosa, o uso dela nem sempre é negativo. Eu uso ela muito ao meu favor na clínica, né, do dia a dia. Então, ela aumentando a concentração, por exemplo, de outros fármacos, ou mesmo interagindo na metabolização da substância mãe
em seus metabólitos secundários, terciários, né, pelas enzimas hepáticas, eu posso ter um efeito, por exemplo, de aumentar o portfólio de uma medicação serotoninérgica, muito serotoninérgica, por exemplo, a clomipramina, quando uso junto com a fluvoxamina, né? Ambas têm um efeito serotoninérgico legal. E o que acontece? A clomipramina, por exemplo, ela deixa de ser metabolizada em outro princípio ativo que seria desmetilclomipramina, se eu não me engano. Enfim, esse metabólito teria já um efeito maior em estado de equilíbrio quando eu uso apenas clomipramina, que já é excelente para ansiedade, para toque. Teria um estado de equilíbrio entre a substância clomipramina, que seria mais serotoninérgica, e seu metabólito ativo, né, a desmetilclomipramina, que seria mais noradrenérgica, né. Adicionando a fluvoxamina, tá, tem um deslocamento da metabolização, mas para não metabolização, para desmetilclomipramina, e teria mais um portfólio maior de clomipramina, ou seja, um portfólio com ação maior em serotonina, né? O que explica uma resposta muito interessante no toque, e mesmo usado em doses muito pequenas, essa combinação, o que torna o tratamento barato, em ansiedade simples, depressão ansiosa e ataques de pânico, né? Então, eu estou falando de doses muito pequenas mesmo. Por exemplo, metade de comprimido de 25 miligramas de clomipramina com talvez 25 miligramas de clomipramina, de fluvoxamina, com excelente resposta. É uma estratégia que eu utilizo bastante, né? Mas tem que ser feita pelo especialista, né, pelo psiquiatra, e com cuidado pela questão de aumento de risco de síndrome serotoninérgica, né, com essa combinação, né. Outras combinações que a gente tem que levar cuidado com a fluvoxamina também, e que a gente pode usar a nosso favor quando tem disfunção sexual, ela em relação aos outros inibidores da recaptação, causa menos efeitos sexuais, como perda de libido, retardo ejaculatório, né? E se ainda assim acontecer a adição de buspirona, muitas vezes em dose muito baixa, também por esse mesmo mecanismo aí pela não degradação, não inativação, pelas enzimas hepáticas, pode ter um aumento de 3 vezes a dose de buspirona, o que já leva a um excelente efeito, digamos, pró-sexual, enfim, da combinação da estratégia farmacológica, né? Então, assim como tu tem que ter cuidado, às vezes tu pode usar a teu favor, por exemplo, a associação com lurazidona, por exemplo, aumenta bastante a concentração de lurazidona. Quando tu faz associação com outros antidepressivos, como bupropiona, trazodona, tem que ter muito cuidado também por aumentar a concentração, né? Então, recomendo fazer uma titulação muito, muito lenta. E se não tiver segurança para fazer isso, enfim, seria recomendável não fazer, né? Cuidar com muitos antipsicóticos, por exemplo, a pimosida pode aumentar muito a concentração da pimosida e aumentar o intervalo QT no eletro, né? Causando complicações cardíacas, né? E também um outro antipsicótico que pode dar uma meleca, um problema muito grande, que seria a clozapina, né? Tu fazer o uso concomitante dela, né? Já que a fluvoxamina pode aumentar em 10 vezes a concentração da clozapina, né? Sabendo que a clozapina é extremamente sedativa, baixo limiar convulsivo, e principalmente o risco dela de fazer aplasia de medula, né? A tua medula óssea não produzir mais glóbulos brancos e, enfim, uma simples infecção, uma amidalite, poder te levar a óbito, né?
Então, que mais? Ela é uma medicação com uma meia-vida não muito longa, né? Então, em alguns casos de alguns pacientes, tu vai ter que dividir a dose, claro, deixando a maior dose sempre pela noite, por causa da questão da sedação, né? Cuidar também da interação dela com alguns anti-inflamatórios, lembrando que o abuso de anti-inflamatório pode também causar depressão, tá relatado. Corticoides, então, não conheço a interação com corticoides, mas corticoides nem esteroides. Não vou nem comentar o uso indiscriminado que pode bagunçar a questão psiquiátrica, né? A gente vê no dia a dia, né? Fluvoxamina. Não, eu citei a primosida, clozapina, tá? Mas tem que cuidar muito com os outros antipsicóticos também, né? Mas aí não envolve um risco tão grande, são alguns cuidados que... Tiroidazina também, seria interessante ter esse cuidado, né? E também interação medicamentosa com medicações que se usa para o controle do colesterol, né? Com estatinas, né? Principalmente a simvastatina, a artuvastatina, se eu não me engano. E tem que falar isso com endócrino, com cardio, que algumas estatinas não têm essa interação, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Então, ela não é uma medicação muito vantajosa, por exemplo, ela tem uma síndrome de retirada um pouco, não é uma síndrome de retirada igual a da paroxetina, mas tem que ter um cuidado. E ela não é muito legal para quem tem problemas gástricos, né? Pelo perfil de para-efeitos, né? Então não seria tão vantajosa. Nunca me impediu de utilizar essa medicação em pacientes, enfim, com síndrome de intestino irritável, enfim, toleraram bem, na minha experiência, pelo menos, né? Mas o Stall alerta para isso, né? Enfim, uma estratégia, uma dica que eu posso dar, existe basicamente duas marcas no mercado, né, que é o Luvox e o Revoc, do mesmo laboratório, tem pela experiência que é a mesma qualidade, sendo que uma é bem mais barata que a outra, né, e a recomendação, como os comprimidos geralmente são sulcados, comprar o de, se tu toma uma dose de 50 miligramas, compra o de 100, 60 comprimidos, quebra pelo suco, o tratamento acaba se tornando bem mais barato, entende? Com uma ação bem legal. Então, acho que era basicamente isso, né? Que eu tenho para falar do... de curiosidade também, ela pode aumentar bastante o efeito da cafeína pela inibição da metabolização, né? Da cafeína também, tá? Então, além do tadalafila, né? Para quem tem disfunção sexual, enfim, ter esse cuidado muitas vezes, se vê o uso concomitante, por exemplo, com paroxetina, seria muito legal fazer esse uso concomitante com tadalafila, né? Com o famoso Cialis. Então, era isso. Boa noite.